E aí, estamos de volta. Bom, nós falávamos da política de valorização do café. E eu dizia assim, ó, o que é que essa política de valorização do café tem a ver com o Brasil e com Pernambuco em particular? A questão de Pernambuco é uma passagem bem rápida, mas que é importante para você entender. É o seguinte, essa política de valorização do café consistia no seguinte. Como eu disse, os cafeicultores não estavam preocupados com a sociedade de um modo geral, com transporte, com educação, com saúde, com segurança. Não. Teria que, na realidade, favorecer aos grandes proprietários. Então, eu diria mais ou menos isso. Ó, vê, em que consistia a política de valorização do café. Veja, o chamado governo federal, veja bem, o governo federal comprava todo e qualquer grão de café, todo e qualquer estoque de café. Se o governo federal garantia a compra do café, isso vai estimular a produção de café, a produção, certo? E eu diria até uma superprodução. É óbvio, se o governo federal comprava todo e qualquer grão de café que fosse produzido, é claro que o cafeicultor, tá certo? Ia produzir café até onde ele puder. Tranquilo, porque o governo garantia. Muitas vezes esse café era comprado ainda, rapaz. Era comprado ainda antes da safra. Então o cara comprava já o café hoje para a próxima safra. É interessante. Bastava que ele dissesse, eu tenho tantos hectares de terra plantado só café. Tenho aí 20, 30 mil pés de café aí, certo? Aí calculava-se mais ou menos quanto seria a produção numa determinada safra e o governo pagava. É a chamada política de valorização do café, que eu, particularmente, gosto de chamar política de valorização do cafeicultor e não do café. Essa que é a verdade. Mas, historicamente, nós chamamos política de valorização do café. Então, crianças, vejam bem, é interessante que o governo dos Estados Unidos, que era o maior consumidor de café do Brasil, porque o Brasil, durante a chamada República Velha, ele foi o maior produtor mundial de café. Mais de 50% do café consumido no mundo era produzido no Brasil. Mais de 50%. Então, veja, e o grande consumidor de café brasileiro era Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos comprava o nosso café e, além de comprar o nosso café, emprestava dinheiro. Veja como a coisa funciona. O governo federal pedia dinheiro emprestado ao governo norte-americano. O governo norte-americano emprestava dinheiro e esse governo brasileiro, tá certo? Pagava aos cafeicultores. Aí você vai me perguntar, e o café? O café era estocado. Estoca o café. Não, mas não vendia esse café, não. Vendia. Mas como era uma super safra, certo? Boa parte dessa safra ficava estocada. Aí você vai me perguntar, mas por que o governo estocava e não vendia? Porque entra aí a chamada lei da oferta e da procura. Se o governo pegasse toda aquela superprodução de café e jogasse no mercado internacional, o que é que você vai observar? E existia uma queda brusca no preço do café. É a chamada lei da oferta e da procura. Quanto mais você oferece no mercado, mais tende o preço a cair. Então, boa parte desse café é estocado. Aí você vai e me pergunta, bom, então estocou o café. Como é que vai ficar então para a próxima safra? O governo pegava dinheiro emprestado novamente. Pagava ao cafeicultor e estocava o café. Passou a ser um ciclo vicioso. O governo pedia dinheiro emprestado aos Estados Unidos, pagava ao cafeicultor e estocava o café. Ok? Aí vejam bem, crianças. Quando acontece a queda da Bolsa de Valores de Nova York, certo? 1929, com essa queda da Bolsa de Valores de Nova York, a primeira coisa que o governo norte-americano vai fazer é, primeiro, deixar de importar o nosso café e, segundo, que é o mais importante, vai deixar de emprestar dinheiro ao Brasil. Ora, pelo amor de Deus, preste atenção, aplique lógica. O governo vai deixar, na verdade, o governo norte-americano, diante da crise, queda da Bolsa de Valores de Nova York, que vai ser uma crise, né, de superprodução e não consumismo lá nos Estados Unidos,
Então você vai ter uma crise que vai afetar o mundo capitalista de um modo geral, que a gente conhece até como a depressão dos anos 30. Então veja bem, ó, o governo, a primeira coisa que faz é suspender os empréstimos. Resultado disso aí. No Brasil, né, o governo que está saindo, 1930, é o governo de Washington Luiz. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar aqui, vamos observar aqui, ó. O governo de Washington Luiz, que, diga-se de passagem, era um paulista. Ele está saindo. Aí eu corto aqui, Ricardo. Veja, eu pergunto a vocês, dentro da política do café com leite, quando um presidente paulista está terminando o mandato, o que é que acontece? Ele tem que passar o bastão para um mineiro. Concordam? Né? Essa é a política do café com leite. Acontece que, diante da crise, o aluno tem que entender que a oligarquia cafeicultura paulista não vai querer passar o poder de maneira nenhuma para os mineiros. Não, mas isso é uma coisa lógica que o aluno tem que entender. Então, aquela história de, olha, pouca farinha, primeiro o meu pirão, certo? É puxar a brasa para a sua sardinha. Então, se você observa o governo norte-americano suspendendo os empréstimos, né? Suspendendo as importações de café, no Brasil isso tem um reflexo muito grande. A oligarquia cafeicultura paulista, ela vai sentir, tá certo, essa crise econômica. E é óbvio que politicamente eles não vão querer passar o poder para os mineiros. Dá para entender isso aí, não dá? Então não vai querer passar o poder para os mineiros. Aí eu pergunto a vocês, ora, o mineiro que iria receber esse poder, vamos botar aqui, vamos botar aqui na telinha, o mineiro que vai querer receber o poder, que iria receber o poder, era justamente Antônio Carlos. Veja bem, ó, Antônio Carlos, de Minas Gerais, tá certo? Ele iria receber esse poder passado por Washington Luiz, certo? Era o Washington Luiz que iria passar esse poder. Acontece, porém, aqui, Ricardo, corta aqui, que o Washington Luiz não vai passar o poder para Antônio Carlos. Muito pelo contrário, o Washington Luiz vai indicar um paulista. E esse paulista vai ser justamente Júlio Prestes. Então vamos observar aqui, ó, vejam, o Washington Luiz, tá certo? Ele, ao invés de indicar o mineiro, ele vai indicar aqui na telinha, ele vai indicar justamente Júlio Prestes, que não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, viu? Então, Júlio Prestes é paulista também, ó, é paulista. Então, o Washington Luiz está saindo do poder, é um paulista, tá vendo? E ao invés de indicar o mineiro, ele indica Júlio Prestes, que é um paulista. É claro que o mineiro, o Antônio Carlos, tá certo? O Antônio Carlos, que na realidade foi o traído, por assim dizer, né? Não vai aceitar e vai formar uma aliança com a oligarquia gaúcha, apoiando justamente o governador lá do Rio Grande do Sul, tá certo? Que é Getúlio Vargas. É aí que aparece Getúlio Vargas. Então veja bem, ó, Antônio Carlos vai somar forças com Getúlio Vargas. Veja bem, ó, Getúlio Vargas, ok? E vai formar o que a gente chama de aliança, preste atenção agora, ó, aliança liberal, tá bem? Aliança liberal. Vê bem, ó. Aí você vai me perguntar, agora, Ricardo, veja, você vai me perguntar, Novaes, até aí eu estou entendendo. Washington Luiz não passou o governo para Antônio Carlos, furando assim, né, a chamada política do café com leite, apoia um paulista, que é Júlio Prestes, Antônio Carlos, insatisfeito, apoia a oligarquia gaúcha na figura do governador do Rio Grande do Sul, que é justamente Getúlio Vargas. Ótimo. Até aí deu para entender tudo direitinho. A minha pergunta é esta agora. E o que é que isso tem a ver com Pernambuco? Não é? Veja bem, ó, o que é que isso tem a ver com Pernambuco? É muito simples de entender. O governador de Pernambuco da época é Estácio Coimbra, lembra? Estácio Coimbra, que já vinha sofrendo aquele bombardeio da sociedade de um modo geral, da imprensa, da igreja e tal, visto como um governo amoral.
tendo em vista aquela educação prática que o professor Escobar fazia lá na Fazenda Modelo. Então, veja bem, ó, Estácio Coimbra já vinha sendo bombardeado aí. E para completar a vida de Estácio Coimbra, governador de Pernambuco, veja bem, ele foi convidado por Getúlio e por Antônio Carlos, certo? Para formar uma chapa, a chapa da Aliança Liberal. Aí você pergunta, peraí, ele foi convidado para quê? Ele foi convidado para ser vice-presidente na chapa da Aliança Liberal. Vice-presidente de quem? De Getúlio Vargas. Ele foi convidado, certo? Acontece que ele não aceitou o convite. Olha o problema aí. Aí você vai me perguntar, peraí, Novaes, então se ele não aceitou ser vice de Getúlio Vargas, ele vai aceitar o quê? Olha, ele não aceita ser vice de Getúlio Vargas e vai atrelar-se a apoiar justamente o candidato de Washington Luiz, o candidato paulista, que é Júlio Prestes. Aí você vai dizer, e aí, Getúlio fica sem vice? Não. A partir do momento que o governador do estado de Pernambuco, certo, não aceita ser vice na chapa de Getúlio, na chapa da Aliança Liberal, e apoia o Washington Luiz, que tinha indicado Júlio Prestes, veja bem, ó, Getúlio vai chamar outra figura que é justamente da oligarquia nordestina, certo? Vai chamar o governador da Paraíba, que todo mundo sabe que era João Pessoa. Então ele chama João Pessoa para ser vice. Então João Pessoa concorre na chapa da Aliança Liberal como vice-presidente de Getúlio Vargas. Vice-presidente que era para ter sido o governador de Pernambuco, que não aceitou. Entendeu como é que a política nacional todinha está refletindo aqui em Pernambuco? Então veja bem, ó, o vice-presidente de Getúlio Vargas é João Pessoa. João Pessoa, na verdade, certo, era sobrinho do ex-presidente Epitácio Pessoa. Veja bem, foi um camarada que subiu aqui ao poder no estado da Paraíba, empurrado, indicado, tá certo, pelo tio que tinha sido presidente da República, tá certo, Epitácio Pessoa. Então, João Pessoa, na Paraíba, ele vai fazer grandes inimigos. Ele vai ter um inimigo interessante, que é justamente a família Suassuna, né, que tinha sido ex-presidente do estado da Paraíba, tá certo? Que é justamente o pai do finado Ariano Suassuna, tá certo? Então, veja bem, ó, João Suassuna tinha sido presidente da Paraíba. Epitácio Pessoa também arrumou um problema, não só com os Suassunas, mas ele arrumou um problema também com um grande latifundiário do município de Princesa, ali na Paraíba, tá certo? Que é justamente o coronel Zé Pereira. Então, se você for analisar direitinho, ele, João Pessoa, ele vai ter problemas com essa oligarquia ali na Paraíba. Ele chega ao ponto de cobrar, né, na realidade, de criar impostos, tá certo, dentro do estado da Paraíba. Se você pega seus produtos e tira de um município para mandar para outro, tá certo, dentro do estado da Paraíba, foi ele que criou municípios, impostos internos dentro do estado, impostos intermunicipais, né? Então, por isso mesmo, ele vai arrumar problemas seríssimos. Inclusive, esses impostos intermunicipais eram chamados até de porteiras. Veja bem, e ele recebe um apelido interessante. Ao invés de ser chamado de João Pessoa, ele passou a ser chamado João Porteira, por conta desses impostos, certo? E ele sobe, ele concorre, tá certo, à eleição, nas eleições de 1930, como vice-presidente de Getúlio Vargas. Acontece que, como a máquina era corrupta, e eu falei nesse instante, voto de cabresto, coronelismo, falei ainda da comissão verificadora e tudo mais, era uma eleição de corrupção mesmo. Era muita corrupção. Eu cheguei ao ponto de dizer a vocês que a eleição mesmo, eleição disputada mesmo, foi a chamada campanha civilista entre Rui Barbosa e o Marechal Hermes da Fonseca. Pois muito bem, por conta dessa bendita corrupção,
ganhou a máquina governamental. Então, espera aí um pouquinho, vamos entender. Veja. Getúlio Vargas, apoiado por Antônio Carlos de Minas, certo? Forma uma chapa chamada Aliança Liberal, onde ele era candidato a presidente e o vice-presidente era João Pessoa, da Paraíba. Muito bem, coisa que Estácio Coimbra, de Pernambuco, não aceitou. Tudo bem. Resultado, nas eleições de 30, vence o Washington Luiz. A chapa, conhecida como Aliança Liberal, perde. Eu diria para vocês o seguinte, o Brasil, quem pôde votar realmente, votou em Getúlio. Certo? Mas como era muita corrupção, venceu o candidato de Washington Luiz, que é justamente Júlio Prestes. Bom, aí você vai me perguntar, peraí, Getúlio perde em 30. Getúlio e o vice João Pessoa perdem em 30, vence Júlio Prestes, que é o candidato de Washington Luiz. E como é que fica a situação? Getúlio fica de braços cruzados? Olha, a ideia era partir para um movimento logo revolucionário, ao ponto de Antônio Carlos, aquele candidato mineiro, certo? Que apoiou Getúlio, ele diz uma frase que é uma frase histórica, e essa frase de vez em quando aparece em provas por aí fora. É uma frase que diz o seguinte: façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, por favor, vejam bem, Getúlio, não, calma, não vamos fazer revolução nenhuma agora. A gente vai deixar para estourar uma revolução no momento certo, no momento propício. Aí veja bem, ó. O candidato a vice que perdeu foi João Pessoa, candidato lá da Paraíba, não podemos esquecer isso. E era muito comum, tá certo? Esses governadores e os grandes políticos da Paraíba e tal, visitarem Recife com frequência, até porque a Bolsa de Valores era aqui, tal, todo o comércio, na realidade, muito ligado à Paraíba, também passava pelo Porto de Recife, tal, pá. Então era muito comum esses políticos paraibanos visitarem Recife com frequência, até por conta da aproximação, né, da proximidade. Aí, resultado, veja bem, ó, João Pessoa, lá na Paraíba, já tinha arrumado um problema, como eu disse, com os Suassunas, já tinha arrumado um problema com o Zé Pereira, de Princesa, e tinha arrumado um probleminha com um advogado que era padrinho, era afilhado, inclusive, do coronel Zé Pereira, de Princesa. O camarada era advogado, era deputado, tá certo? Que era justamente o doutor João Dantas. Preste bem atenção para não misturar as coisas. Pelo amor de Deus, preste atenção. O vice-presidente de Getúlio, na chapa conhecida como Aliança Liberal, que perdeu em 30, as eleições de 30 foram vencidas por Júlio Prestes, o candidato de Washington Luiz. Certo? João Pessoa, da Paraíba, tinha arrumado problemas, como eu disse, com os Suassunas, com Zé Pereira, lá de Princesa e tal, e arrumou um problema também com o advogado João Dantas. João Dantas tinha um amante e João Pessoa invade o escritório de advocacia dele e traz, tá certo, a público as cartas amorosas, fotos e tudo mais, todo um relacionamento que o advogado João Dantas tinha com essa amante. Deixa eu ver se eu me lembro o nome dela. Anaíde, se não me falha a memória. Se for o caso, depois dou uma olhadinha para vocês. Mas veja, o que importa é que ele desmoralizou o advogado João Dantas. Bom, e João Dantas ficou com isso atravessado e jurou vingar-se de João Pessoa. Bom, muito bem. Como eu disse, era comum, né, os políticos paraibanos visitarem Recife e tal, pá. E veja que vai mais uma vez envolver Pernambuco. Olha aí, ó. João Pessoa sai da Paraíba e vem para Recife. Encontrava-se na Confeitaria Glória. Confeitaria Glória, na realidade, era muito frequentada. Era aquele café onde tomava-se aquele cafezinho da tarde e tal, a elite, a nata, tá certo? Visitava a Confeitaria Glória, visitava ali aquele restaurante Lei, que fica ali na Rua da Concórdia, ali na esquina da Rua da Concórdia, ali na Praça Joaquim Nabuco, tá certo? Era o ponto de encontro, era o point da época.
E o ponto de encontro era, nesse momento, foi justamente a Confeitaria Glória, que fica ali na esquina do cruzamento da Rua Nova com a Rua da Palma. A Confeitaria Glória. Muito bem. Tá lá na Confeitaria Glória João Pessoa tomando seu cafezinho com Agamenon Magalhães, com outros líderes políticos, que de repente aparece João Pessoa, João Dantas, o advogado João Dantas, e chama por João Pessoa. Quando chama por João Pessoa, que ele olha, João Dantas diz: olha, eu sou João Dantas, a quem você desmoralizou. E vai meter bala. Mete bala em João Pessoa, foge, mas é preso. Ele é preso justamente com o primo, onde ele se encontrava hospedado, certo? Foi preso, só para você entender o desfecho disso, certo? João Pessoa é preso ali na detenção, certo? A chamada Casa de Detenção do Recife, que hoje é a Casa da Cultura do Recife. Ele foi preso ali e durante a Revolução de 30 ele é assassinado lá dentro, tá certo? E foi visto como suicídio, suicidar o homem e tal, pá, foi assassinado, foi suicídio e tal. Até hoje essa questão não foi resolvida, ok? Bom, mas o que importa é que João Pessoa é assassinado na Confeitaria Glória, aqui no Recife, ok? É assassinado na Confeitaria Glória. E a morte de João Pessoa vai ser justamente o que Getúlio Vargas queria para fazer explodir a Revolução de 30. Olha, lembre-se que Getúlio tinha perdido as eleições. Eu chamo a atenção do aluno da seguinte forma. Olhe para mim. Nas eleições de 30, quem venceu? Acompanhe o raciocínio. Nas eleições de 30, quem venceu? Júlio Prestes, certo? Ok? Quem foi assassinado? João Pessoa, certo? Quem foi deposto? O Washington Luiz. Por que ele foi deposto? Por conta da Revolução de 30. Então, Júlio Prestes vence, João Pessoa é assassinado, o Washington Luiz é deposto, e o vencedor da eleição, que é Júlio Prestes, não assume. Quem assume é Getúlio Vargas. Então, a morte e o assassinato de João Pessoa aqui, pelo advogado João Dantas, ali na Confeitaria Glória, era tudo que Getúlio Vargas queria para fazer explodir a Revolução de 30. Então, veja bem, ó, explode a Revolução de 30. Lembra-se que Antônio Carlos tinha dito: façamos a revolução antes que o povo a faça, e Getúlio disse: calma, quando chegar a hora a gente faz. Era tudo o que Getúlio Vargas queria. Pegou um problema pessoal entre João Dantas e João Pessoa, certo? E transforma essa questão pessoal entre João Dantas e João Pessoa, tá certo? Em o motivo, o estupim para fazer explodir a Revolução de 30. Até porque o aluno não pode esquecer que João Pessoa foi vice-candidato na chapa da Aliança Liberal, vice-candidato de Getúlio Vargas. Então vejam, como a política pernambucana está sacudida. Aí eu pergunto a vocês, lembram-se do governador Estácio Coimbra? Lembram-se? Ele, na realidade, não quis ser vice na chapa de Getúlio Vargas. Eu estou falando isso porque o edital fala justamente isso aí. Essa questão dos políticos aqui pernambucanos na chamada República Velha. E isso aí é o final da República Velha, porque em 30 vai começar, a partir de Getúlio Vargas, a chamada República Nova. É um verdadeiro divisor d'águas, é isso que eu quero que você entenda. Então, no finalzinho da chamada República Velha, acontece isso aí. Estácio Coimbra foi chamado para ser vice de Getúlio, não quis. Quem foi? Foi João Pessoa da Paraíba. Como o Washington Luiz venceu a eleição, você vê como é interessante. O Washington Luiz vence a eleição, ou seja, o candidato de Washington Luiz vence a eleição de 30. Né? Que é Júlio Prestes. Júlio Prestes vence. Tudo bem. Como Estácio Coimbra daqui não quis ser vice de Vargas e apoiou o Washington Luiz, Estácio Coimbra achou que estava tudo muito bem. Venceu o Washington Luiz, o candidato de Washington Luiz, então estava tudo muito bem. Tava não. Tava não, porque vai acontecer esse episódio ali na Rua da Palma com a Rua Nova, a Confeitaria Glória, o assassinato, na verdade, de João Pessoa.
E aí explode a Revolução de 30 e, obviamente, você vai ter que entender que Estácio Coimbra vai cair. Lógico. Porque, veja bem, por aqui tem um tenente, né, que vai ficar conhecido como vice-rei do Norte, Juarez Távora. Juarez Távora é quem vai assumir o controle das operações revolucionárias aqui em Pernambuco, né? Ele fica aqui em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e tal. É por isso que ele fica conhecido, Juarez Távora, como vice-rei do Norte. Então é ele que vai assumir o comando revolucionário aqui em Pernambuco, Pernambuco e Paraíba, certo? E vai depor o governo de Estácio Coimbra, assumindo o poder. E vai passar esse poder para o interventor que vai ser indicado por Getúlio Vargas, que vai ser justamente Carlos de Lima Cavalcante. Aí você vai dizer, peraí, rapaz, vai ser quem? Carlos de Lima Cavalcante? Não vai ser Agamenon Magalhães? Não, agora não. A princípio vai ser Carlos de Lima Cavalcante. Então, por favor, vamos ver isso aqui, deixa eu passar essa página, para a gente começar a fazer aqui bem devagarzinho. Vamos observar. No finalzinho da República, vamos fazer essa revisão geral aqui, bem devagarzinho, para a gente poder entender isso aí. No finalzinho, tá certo, dos anos 20, né, sobe ao poder aqui em Pernambuco Estácio Coimbra. Ótimo. Qual foi o problema que Estácio Coimbra teve? Bom, em primeiro lugar, ele deu incentivo à educação, criando aqui o quê? O Colégio das Meninas Magistrados. Magistério. Colégio do Magistério, as normalistazinhas. Então, veja bem, convidou um professor paulista, lembra-se disso, Escobar, que dava aula teórica em salinha de aulas, mas as aulas práticas eram feitas lá na Fazenda Modelo, e isso vai gerar um escândalo moralista aqui em Pernambuco. Esse é o primeiro problema de Estácio Coimbra. Segundo problema, ele não quis ser vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, ok? Vence as eleições o candidato de Washington Luiz, tá certo? Júlio Prestes, e Estácio Coimbra achou que estava tudo muito bem por aqui, haja vista que ele tinha apoiado o Washington Luiz. Bom, o desfecho disso. O vice-presidente de Getúlio, João Pessoa, da Paraíba, foi assassinado aqui em Recife, na Confeitaria Glória, certo? Explode a Revolução de 30, e o tenente Juarez Távora, que vai comandar as operações revolucionárias aqui, tá certo? Vai depor Estácio Coimbra e vai passar o poder para Lima Cavalcante, Carlos de Lima Cavalcante, ok? Então, pessoal, vamos observar agora o movimento a chamada República Nova com Getúlio Vargas. Então, por favor, vejam. Vamos analisar o seguinte, a chamada República Nova, começava aí, tá certo, com Getúlio Vargas. Então, por favor, crianças, 1930, Getúlio. Ora, aí a gente começa a analisar o seguinte, e aí, politicamente, Pernambuco, Carlos de Lima Cavalcante. Cavalcante. Então tá aí. Passa a ser o governador interventor indicado por Getúlio Vargas. Crianças, vamos ver o seguinte. Observe agora. Diga-me uma coisa, por favor. Corta aqui, Ricardo. Me diga uma coisa, por favor. Getúlio sobe em 30, como eu estava falando na aula passada, ele sobe em 30 prometendo uma mudança, nova Constituição e tal, pá. E o aluno tem que levar em conta que quem caiu foi a oligarquia paulista, né? Porque o Washington Luiz, quando é deposto, tá certo? Com ele cai toda a oligarquia paulista. Getúlio Vargas sobe ao poder, prometendo uma nova Constituição, e Constituição essa que ele não dá. Ele vai governar de 30 até 1932 através de decretos. Decretos-lei, certo? Ele vai governando. E aí vem a grande pergunta, até quando ele governaria? Né? A oligarquia paulista necessitava subir ao poder, voltar ao poder, por assim dizer. Mas para voltar ao poder, tinha que ficar determinado o tempo de governo de Getúlio Vargas. Mas como ele vinha governando com decreto, ninguém sabia como é que ia ser, até quando iria o governo dele, aí é quando vai explodir em São Paulo a Revolução
constitucionalista de 1932. Então a gente volta já já para falar sobre essa Revolução Constitucionalista de 32 e aí a gente começa a ver direitinho como é que vai ficar essa situação a nível nacional, certo? E o reflexo aqui em Pernambuco. A gente volta já, aguardo vocês um pouquinho aí. Espera aí, voltamos já, viu?